precioso sangue, meu Senhor, verteu, quando para resgatar-nos. A palavra diz assim, 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Irmãos, pode se assentar. Em nome de Jesus. Meu Deus. Irmãos, então, estamos nós reunidos hoje para esse culto especial, a ceia, a fim de lembrarmos daquele sacrifício que o Senhor conquistou para nós lá na cruz do Calvário, e esse tão plano de salvação que o Senhor veio nos dar, pela graça sois salvos. Então, mediante essa palavra aqui, uma carta de Paulo a Timóteo, e Paulo instruindo aquele pastor Timóteo, jovem, que tinha a responsabilidade também de estar à frente da obra do Senhor que estaria crescendo até então, Desde a ascensão de Jesus aos céus, ficou a cargo dos discípulos, dos apóstolos, levar a boas novas, e claro que alguns tinham essa responsabilidade de ensino, e Paulo então estava também instruindo a Timóteo. Então lemos aqui, pela inspiração do Espírito Santo também, que Paulo escreveu que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça. Por que trouxemos essa mensagem esta manhã? E lemos tantos textos da palavra do Senhor que nos mostram, a fim de o Senhor nos ensinar, do Senhor nos corrigir, de promessas do Senhor aos seus filhos, mas tivemos esse compromisso de trazer essa mensagem hoje. Por quê? Porque isso não é de fato difundido como deveria. A mensagem genuína do Evangelho está sendo distorcida com tantos textos que usam fora de contexto para querer argumentar, para querer dizer e querer trazer promessas de saúde perfeita, de prosperidade nessa terra, de voltar os olhos apenas para este mundo como sistema, que jaz do maligno, mas não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos cada vez mais semelhantes a Ele, como diz a palavra do Senhor lá em Romanos, cada vez mais semelhantes, e o Senhor nos chama para estar andando com o Senhor e não olhando para as coisas desse mundo. E como a gente falou que essa mensagem está sendo distorcida, porque não somente o projeto Quero Congregar, que está sendo aí levado para todo o país, através do pastor Alan, que está se desprendendo do conforto do lar, muitas das vezes, de estar tempo com a família, mas estar levando esse projeto que com certeza veio do coração do Senhor, que deu a ele esta visão para voltar às raízes, como dizemos aqui, voltar realmente à simplicidade do Evangelho, independentemente do lugar. É claro que hoje nós estamos aqui, o Senhor preparou esse lugar, nós queremos sim ser preparação de Deus, mas aqui jamais vamos levar a palavra de qualquer maneira, jamais vamos levar a palavra de qualquer jeito, vamos ter o cuidado e o zelo da palavra para ministrarmos aquilo que a Bíblia nos ensina, não muitas vezes aquilo que queremos ouvir, que afague muitas vezes o nosso ego, e não é isto que vemos por aí, multidões de pessoas se reunindo nesse exato momento também em que estamos falando aqui, multidões de pessoas se reunindo, mas olhando para as Escrituras apenas como um foco e visão para as coisas desse mundo, Então jamais vamos abrir mão disso, conforme estamos falando. Veja que compromisso grande que o pastor Alan tem, de não somente instruir aos demais irmãos e as congregações que estão se formando, para que não caiam nesses erros, nessas heresias que nós vemos hoje.
Então o Senhor nos chama a atenção para vivermos em unidade, né? Para se confraternizarmos, porque esse é o significado da ceia do Senhor, essa confraternização mútua, não é mesmo? Era isso que estava sendo também perdido lá na igreja de Corinto, quando foi instruído, Paulo instruiu aos coríntios, né, quando as cartas eram lidas para toda a igreja de forma pública. Nós vemos também aqui, dessa mesma forma que essa carta e essa carta pastoral também foi dada a Timóteo, né, pela inspiração do Senhor, ela chegou até nós. E o Senhor também nos diz aqui, né, que toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para repreender. Não vamos abrir mãos dessas raízes, dessa simplicidade do Evangelho, porque muitas vezes viemos, né, todos nós aqui, conhecemos esse projeto, olhamos no site, estivemos de acordo com tudo aquilo que é ensinado, né, que vemos ali como ensino da palavra, como doutrina, o que cremos, não é mesmo? Fazemos parte da Igreja Bíblica Cristã ali do Rio de Janeiro, né? Agora temos aqui a Igreja Bíblica Cristã de Curitiba. Olhamos tudo aquilo ali e nos estejamos de 100% de acordo, né? Nós estávamos 100% de acordo com aquilo que lemos. Então nós não podemos perder isso, e eu creio que nós não vamos fazer isso aqui na congregação de Curitiba, amém? O Senhor irá nos dar graça de cada vez mais pregar a palavra de forma tão simples, né, de forma verdadeira, de forma pura. E se o Senhor precisar nos corrigir, o Senhor também vai nos corrigir, né, durante os cultos, né, o Senhor vai falar conosco. Então aqui jamais vamos abrir a Bíblia como uma caixinha de promessa, né, porque muitas vezes viemos de outras denominações que faziam isso, olhavam para as Escrituras e essa semana até tenho 2 pequenos vídeos, fiz questão de gravar, porque para analisar melhor o que estava sendo dito ali, mas no trabalho ali, mexendo no celular, porque o celular tem a TV, mexendo no celular e zapeando ali os canais, abri ali um dos canais de uma grande denominação, né, neopentecostal do Brasil. E vemos esse movimento que traz muito isso, né? Essas promessas, e vemos textos da palavra do Senhor que foram usados ali de forma distorcida, como Mateus 6,33, né? Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então nós vemos ali textos distorcidos que aquele homem estava usando, Mateus 6,33. Vi outro texto também que era de João 10,10, e vim para que tenham vida e vida e abundância. Jesus falando isso, não é? Então ele usando aqueles textos para angariar, né, as pessoas como pretexto para chamar as pessoas e dizer, tá vendo, você pode ter o Jesus no seu coração, né? A partir do momento que você tem o Jesus no seu coração, você tem tudo, né? Você vai ter prosperidade, o dinheiro, você vai ter dinheiro, você vai ter riqueza, e elevando as pessoas somente para essa mentalidade, não é? Então nós aqui jamais vamos usar textos distorcidos para enganar ninguém, como fazem aí os falsos profetas, mas temos que denunciá-los, porque Paulo também estava exortando aqui e dando instruções a Timóteo, mas um pouco aqui à frente também, ele diz a Timóteo, Demas me abandonou, amando o presente século. Veja que pessoas que andavam com Paulo também retrocederam, voltaram para as velhas práticas, muitas vezes voltaram, né, até para o judaísmo, voltaram para outras práticas, né, pagãs muitas vezes, mas aqui aqueles que a quem o Senhor chamou, esses o Senhor também santificou, e aqueles que santificou também glorificou. E aqui nós vemos Paulo instruindo a Timóteo, olha, Timóteo, persevera. E Paulo não estava numa situação favorável, estava na prisão, não é mesmo, pastor? Estava lá ensinando. E veja, uma pessoa que estava numa situação tão deprimente, uma situação tão ruim, uma situação tão debilitosa, visualmente falando, estava aqui consolando, estava ensinando, olha, persevera, você que desde pequeno, né, sabe as sagradas letras, vemos perseguições, olha, ele mesmo falando aqui nos versículos anteriores, né, de 2 Timóteo 3, ainda no contexto da página, não estava previsto isso, irmãos, mas eu só estou citando porque estou vendo aqui, perseguições, aflições, tais quais aconteceram em Antioquia, em Icônio, Listra, quantas perseguições sofri, olha ele falando aqui, e o Senhor de todas me livrou, não é? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Não estava previsto aqui no escopo que eu preparei, mas lemos aqui e vemos. Veja, que contraste enorme entre o que nós ouvimos aí fora e o que nós vemos aqui que os apóstolos e discípulos passaram. E o Senhor nos chama para essas realidades. E o Senhor quer nos preparar para tirar a nossa mente das coisas desse mundo, para nos voltarmos
para os céus, nos voltarmos para quando o Senhor voltar. Não é isso que cantamos? Cantamos isso e que isso seja uma realidade e que momentos como esse sejam prazerosos também. Porque muitas vezes nós viemos para cá, claro que muitos, uns de perto, outros de longe, cada um com os seus compromissos, nós entendemos e compreendemos muito bem, mas queremos que todos venham com interesse mútuo, né? Que seja uma coisa de todos, né? Unânime, que seja uma coisa unânime, que venhamos para cá com aquele sentimento que o salmista expressou lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É claro que aqui nós compreendemos que esse espaço, esse salão alugado, não é a casa do Senhor, né? O Senhor não habita em templos construídos por mãos de homens, mas nós sabemos que aqui é um lugar construído, um lugar preparado para nós reunirmos, né, como igreja, a fim de cultuarmos ao Senhor de forma coletiva, e o Senhor tem nos dado esse espaço. Então que o sentimento, que essa alegria flua em nós, que possamos pedir cada vez mais, porque será que é isso que está acontecendo? Né? Nós não conhecemos a cada um dos irmãos, mas o Senhor conhece. Será que muitos de nós vêm com essa alegria, com esse afinco de cada vez mais aprender, de cultuar, de estar juntos, não é? De estar juntos coletivamente, e isso explica também, porque final do culto, muitas vezes pastor, eu creio que seja um sentimento também do pastor Antônio e de outros irmãos também, de quando acaba o culto, nós permanecemos aqui conversando 30, 40, 50 minutos sem se preocupar em ir embora, sem se preocupar com os afazeres. Por quê? Porque muitas vezes não temos tempo, né? Devido aos nossos afazeres, não tivemos tempo durante a semana de estarmos juntos, de estarmos conversando, de estarmos dando um abraço uns aos outros, de estar preocupados com as dificuldades de um dos outros, confessando, né, entre nós as nossas dificuldades, para que nós juntos possamos orar uns pelos outros e o Senhor nos dar a vitória. Podemos também se alegrarmos juntos com os nossos irmãos. Mas será que muitas vezes é isso que acontece? Temos muitas vezes a preocupação de acabar o culto e já correndo embora. Não é isso que acontece nos grandes templos? Não é? Quando há aquele espaço, aquele estacionamento enorme para 150 carros, para 200 carros, em que mal acaba o culto, ou muitas vezes a pessoa já estrategicamente coloca o seu carro lá na ponta, para que quando acaba o culto, não vou saudar ninguém, não vou dar um abraço em ninguém, vou já logo pego o carro, se mando embora. Será que é isso? Não, o Senhor nos chama para isso. Veja, esses grandes tempos acontece isso. Esses movimentos, como vimos, neopentecostais, em que as pessoas sentam cada um na sua cadeira, ninguém conhece ninguém, não é? Muitas vezes é feito até de uma forma forçada, não é? Muitas vezes nesses templos em que se levantam antes do culto e lá está o pregador a fim de incentivar um ao outro, não é? E pegam e acabam falando, olha para o seu irmão do seu lado, dá um sorriso, dá um abraço, diga que ele é bem-vindo. Não é isso que acontece, tentando fazer de uma forma muitas vezes até hipócrita, mas nós não queremos isso. Queremos que todos venham, que o Senhor, não que estamos forçando isto, mas que o Senhor que o Espírito Santo possa colocar isso em nossos corações cada vez mais, que foi perdido durante o tempo. Por que foi perdido durante o tempo? Porque muitas vezes, quando o Senhor nos chamou, quando fomos nascidos de novo, quando o Senhor nos chamou, havia essa alegria lá no passado, não é mesmo, irmãos? Havia essa alegria. Muitas vezes não tínhamos nem recursos financeiros, mas era uma alegria. Pegar e tomar 1, 2, 3 ônibus. Muitas vezes morávamos longe. Tomar era aquela alegria, era aquele gozo, né, de pegar um ônibus, de ir até, quando eu me lembro agora, quando tocava um instrumento, mas muitas vezes pegava 2, 3 ônibus e havia aquela alegria, e morava lá em Tamandaré, e ia até o portão, né, onde havia aquele ensaio, né, musical, e era uma alegria, havia um espírito coletivo, né, dos irmãos de se desprenderem, muitas vezes debaixo de sol, 30 graus, irem em cultos de domingo à tarde, pegarem e colocar um terno, colocar uma gravata, como era costume lá, não julgo eles, mas era costume, mas colocávamos aquele terno, colocávamos aquela gravata, íamos com alegria, congregar, aprender do Senhor, ouvir a palavra, né, ainda que muitas vezes sabemos, né, que de forma distorcida, mas eu creio que o Senhor ali estava já preparando o nosso coração para as realidades ali da palavra do Senhor, estava nos voltando, né, para o Evangelho. Então havia essa alegria, havia esse desprendimento, e esse desprendimento hoje que foi muitas vezes perdido por nós pelo passar do tempo, né? Fomos muitas vezes se acomodando, muitas vezes fomos ali cada vez mais
se estagnando no Evangelho, mas devemos voltar para essas realidades, né, irmãos? Realidade essa que Paulo estava chamando também para a ceia do Senhor. Olha, vocês estão perdendo esse espírito ágape, este amor mútuo entre vocês. Está havendo muito egoísmo nesse momento, mas o Senhor, nesse culto de ceia, está nos chamando a atenção para voltarmos justamente a isso. Voltarmos cada vez mais a nos preocuparmos com os outros, né? Ainda que estejamos em pequenos números, né? Porque não é isso, as características, né, desse evangelho que está sendo levado aos outros irmãos através, né, da vida do pastor Alan. É isso que está sendo levado, irmãos. É isso que está sendo levado. É justamente esse desejo de cada vez mais se voltar para a simplicidade do evangelho. E veja que muitas vezes nós negligenciamos isso. Muitas vezes o que acontece que estamos coletivamente aqui, mas estamos apenas de corpo presente, nossa mentalidade está lá fora. Depois do culto, o que devo fazer? Ou, como falamos aqui, quantas vezes nós estávamos em um culto que foi fervoroso, um culto gostoso, todos nós passamos por isso, tivemos esse desejo, né, de permanecermos em um culto, lá no passado, não é mesmo? Permanecemos em um culto assim, que estava fervoroso, que você não queria que aquele culto acabasse, que irmãos lá fora estavam se abraçando, né? Estavam ali falando as coisas de Deus, e aquele culto gostoso em que você iria para casa e muitas vezes abria as escrituras, relia o texto, né, lido lá durante a explanação da palavra, ou muitas vezes chegava e falava, não, agora quero apenas chegar em casa, né, tomar um banho, comer alguma coisa, e antes de deitar, fazer a leitura da palavra, fazer uma oração, meditando, dormindo, meditando naquela palavra que ouviu, não é mesmo? Todos nós passamos por isso, e que muitas vezes hoje é perdido, né? Chegamos em casa, às vezes já ligamos a televisão, às vezes já estamos ali preocupados com outras coisas, nossa mentalidade já se foi. Aquilo que aprendemos aqui, em breves momentos, já se foi, já se esvariu. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós cada vez mais aprendamos do Senhor e que esse sentimento de cada vez mais estarmos juntos, estarmos reunidos, de estarmos aprendendo cada vez mais uns com os outros, de estarmos sendo ministrados pela palavra, ainda que sejamos sendo corrigidos por elas, o Senhor cada vez mais coloca isso em nosso coração, não é mesmo? Né? Nós vemos que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Salmo 119, versículo 105. Salmos 90, 10 diz, irmãos, de fato os dias da nossa vida chegam a 70 anos e a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Olha só que tremendo, irmãos. Salmos 90, 10. E veja então o que está sendo disseminado hoje. Não é? Textos distorcidos a fim de atrair as pessoas, mas para um fim, que é o quê? Que cada vez mais esses que estão à frente sejam enriquecidos, né? Morem em mansões, tenham jatos particulares. Nossa passagem nessa terra aqui é muito breve, irmãos. É muito breve. Nós nunca saberemos quando o Senhor irá nos levar, não é mesmo? Mas que estejamos cada vez mais preparados. Vemos aí agora, né, um fato trágico de uma pessoa pública, todos já sabem, né, esse apresentador de TV, que sofreu uma queda e faleceu. Não é, irmãos? Veja, um acidente doméstico. Uma coisa que você fala, poxa, mas é improvável. Um homem com riquezas não poderia pegar um profissional qualificado muitas vezes para fazer esse serviço? Mas estava lá ele em sua casa, apenas foi querer fazer um trabalho comum que todo mundo poderia fazer, mas sofreu ali uma queda, e veja que aquela queda, né, uma queda fatal que acabou com a sua vida. Então, veja como a nossa vida é breve, né, irmãos? Então não temos mais tempo de olhar para as coisas desse mundo. Qual a instrução também de João? Não é quando lemos lá em 2 João 2, 1 João 2, dos versículos 15 a 17. Né? Não ameis o mundo nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com suas concupiscências,
mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. O que faz a vontade de Deus, não o que diz, é o que faz. E o Senhor está nos atraindo hoje para nós fazermos a vontade do Senhor, não é? Porque é Ele que coloca em nós, Filipenses 2:3, é Ele que coloca em nós o querer, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade. É o Senhor quem faz. Não somos nós que vamos impor, como já falamos em mensagens anteriores. Então, que nós estejamos nesse momento, né, nesse culto, estejamos meditando nisso. Senhor, faz em mim, Senhor. Volta ao primeiro amor, Pai Santo. Coloque em mim esse coração, esse desejo de cada vez mais estar unidos, mas estar unidos de uma forma sincera, de uma forma real. Senhor, de não perder essas oportunidades, né? De não perder esses momentos breves que estamos aqui, né? Ainda que quando acabe o culto nós permanecemos aqui conversando, ministrando, porque veja, irmãos, como falamos, nossa semana é tão corrida. Essa semana eu mal falei com o pastor Antônio, irmãos, não é? Mal falamos com o pastor Antônio, com a irmã Andréia, né? Com a diaconisa Andréia, com o diácono Paulo também. Mal falamos ali como o Fábio, né? Não conversamos. Por quê? Porque tivemos uma semana corrida. Poderíamos ter feito isso, mas muitas vezes negligenciamos isso, essa parte. E o Senhor quer nos chamar a atenção, irmãos. Já dissemos isso em mensagens anteriores. Antes de nós ministrarmos, nós estamos sendo alimentados pela palavra. Aquele que traz a palavra também está sendo alimentado. Então não é uma acusação, é uma correção para todos nós, inclusive para quem prega, amém? Glória a Deus. Então vemos aqui, né, irmãos, que todas as escrituras é divinamente inspirada para o Senhor. Que não usamos as escrituras de forma leviana, querendo achar nela, né? Porque aqui nós não vamos ter momentos em que vamos dar profecias vazias, né? Como muitas vezes fizemos parte disso, né? Levanta aí, Deus manda se dizer, assim diz o Senhor, e diz uma profecia vazia que muitas vezes não se cumpre. Não, temos o cuidado e o zelo como tinha ali os bereanos, né? Atos 17:11. E que o Senhor nos corrija também em todas as áreas, né? Assim como o Senhor está nos corrigindo nessa manhã, que sejamos bons filhos, bons maridos ou boas esposas, em todas as áreas. Há conselhos, o que eu quero dizer é que há conselhos da palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Há conselhos do Senhor, não é? Efésios 6 diz lá tanto para pais e filhos, né? Mas começa dizendo: vós, filhos, sede obediência a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Obedecer a vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. E o contrário também é verdadeiro. Aos rebeldes viverão pouco tempo. E as estatísticas provam isso. Não é? Você olha, as estatísticas provam isso, que cada vez um número maior de jovens estão morrendo em decorrência de desobediência aos seus pais. Com certeza os pais orientam os filhos: olha, não vá naquele lugar, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com as influências, cuidado com as amizades. Mas muitas vezes o filho dá de ombro: tá bom, não é? Ouve aqui, solta aqui. Não, irmãos. Os pais são os tutores, né? Os pais já passaram, né? Já têm experiência suficiente para dar uma correção realmente que deve dar aos seus filhos, não é mesmo? E o Senhor também nos chama a atenção, porque somos filhos também. Minha mãe também ainda está viva, não é? Meu pai, meu padrasto também está vivo. Mas o Senhor também nos chama a atenção para isto, né? Que nós possamos olhar para isso, e não só os pais, não só os filhos, desculpa, mas os pais também, né? Que possam olhar nas Escrituras e possam ensinar os seus filhos no caminho que devem andar, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, Provérbios, né? 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, que quando envelhecer nunca mais se esquecerá dele. Então também devemos atentar para esses conselhos, não é mesmo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é o que eu tinha me proposto a falar para os irmãos. Que o Senhor nos chame a atenção para essas realidades, não é? Para esses momentos breves que estamos passando, estamos vivendo nesse mundo. Em breve o Senhor irá voltar, como cantamos aqui. E que estejamos preparados, não é? Estejamos preparados. Nunca nós
Iremos saber o dia da nossa partida, mas que estejamos cada vez mais voltando para os conselhos da palavra do Senhor. Assim como Paulo deu o conselho a Timóteo aqui. Timóteo, permaneça, persevere, Timóteo. Veja que é totalmente o contrário daquilo que é ensinado, né? Porque em uma das epístolas aqui de Timóteo, os capítulos, ele diz, né? Tendo que comer, tendo que vestir, sejais com isso contentes, porque os que querem ser ricos e tal. E não é isso que estão promovendo hoje? E o Senhor nos, cada vez mais, leve a viver essa simplicidade do Evangelho. Que esses momentos sejam momentos de alegria e não de tristeza. Sejam momentos de alegria, que haja em nós essa expectativa cada vez mais. Olha, hoje é dia de culto. Havia isso no passado, não é? Olha, hoje é o dia de culto. Poxa vida, vamos me preparar, né? Como eu disse, né? Eu colocava o terno, colocava a gravata. Nessa época nós tínhamos o comércio. Então eu lembro que às vezes 4h30, 5 horas da tarde, já ia lá, tomava um banho, colocava lá a camisa social, já colocava a gravata. Começava às 7h30 o culto à noite. Então, às vezes 6:50 já estava lá. Não, vou colocar a gravata aqui, já coloco o terno. Chegava um pouco antes, porque era músico, então já tinha que estar preparado ali. Então já havia aquela expectativa, ainda que muitas vezes, né? Depois, compreendendo, né? Muitas vezes de forma até religiosa, mas havia aquela alegria de estar ali, de estar juntos. Mas hoje compreendemos, né, que momentos como esse não devem ser desperdiçados e que essa compreensão ainda não nasceu no coração de muitos de nós. É isso que eu quero dizer, irmãos. Que não nasceu, mas que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, possa trazer isso à mente. Que momentos como esses são importantes, né? Que nos resta pouco tempo, né? O advento aí do anticristo, né? O anticristo já em breve irá se manifestar na forma de um homem, mas nós estando preparados e aprendendo uns com os outros, iremos discernir esses tempos. Então que o Senhor cada vez mais nos leve a esta mentalidade espiritual, né? Essa mentalidade realmente de estarmos juntos, de estarmos unidos, ainda que muitas vezes, né, mal compreendido por familiares, por pessoas. Nossa, mas por que você vai lá tão longe? Né? Mas por que você reúne? Mas tem uma igreja aqui na 2 quadras de casa ali, ó. Tem ali na esquina ali, tem uma ali. Mas vai lá. Faz uma visita lá, vê se está sendo pregado o genuíno evangelho. Ou, mal você chega lá, você já é, em aspas, assaltado, né, com mensagem que se você não der o dízimo, o devorador vai pegar, o migrador, o cortador, o ditador, o trabalhador e tudo o que você quiser, sabe? Então veja, se não é isso que eles estão falando, não é? Mal você chega e já você praticamente é assaltado ali, não é? Com mensagens distorcidas, vazias, que não nos motivam, né, a viver e ter um compromisso sério com o Senhor. Mas aqui nós temos esse compromisso, amém? Nós temos esse compromisso de levarmos a genuína semente, ainda que de forma tão simples, né? Muitas vezes olhamos e falamos, nossa, mas como ele não pregou de uma forma profunda, como eu gostaria. Claro, irmãos, há outros pregadores aí, nós também nos alimentamos, ouvimos e até recomendamos, não é mesmo, pastor? Inúmeros irmãos que Deus deu um dom realmente de sabedoria extraordinário, para a glória de Deus, claro, né? E recomendamos esses irmãos, nos alegramos com essas mensagens, mas o Senhor, de forma tão simples, não é? Chama-nos a atenção nesta manhã, para nós voltarmos para a palavra do Senhor, para que sejamos realmente aperfeiçoados nele, no Senhor, né? Não nos conformando com esse presente século, Romanos 2:12, né? Não nos conformando com esse presente século, Romanos 12:2, desculpa. Mas que venhamos cada vez mais a elevar nossa mente a um nível, e hoje o Senhor está elevando, a um nível espiritual maior, né? Um patamar maior, né, através dessa pequena correção e ensino, né, esse pequeno ensino, para que venhamos cada vez mais a aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração. Amém? Amém. Agradeço, irmãos, a oportunidade, em nome de Jesus.